Meus cumprimentos, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nesse plenário, também o que nos acompanham pela TVL. Quero cumprimentar aqui também o doutor Dênio, Moisés, que é o nosso líder comunitário ali da Salto Vasco, Passo Manso, a região, Ivanor, toda a comunidade se faz presente. Senhoras e senhores, eu, acompanhando a imprensa e também os nossos órgãos ambientais, acompanhei uma decisão, e até quero fazer a leitura da primeira parte. A Fundação do Meio Ambiente, Fátima, órgão ambiental do Governo do Estado, rescindiu o convênio que assinou em 2015 com a Fundação Municipal do Meio Ambiente, FAEMA, repassando ao município de Blumenau a responsabilidade pelo licenciamento ambiental do projeto da construção da Ponte Norte-Sul, ou seja, a tão famosa Ponte do Centro. Eu já disse aqui, vou repetir por mais algumas vezes quanto for necessário. A ponte estava apta para ser iniciada em 2012, com a minha eleição de vice-prefeito, na época, e prefeito Napoleão. Foi feita uma proposta para o Executivo e, na mesma hora, eu disse que deveria de manter o projeto atual, mas, infelizmente, por teimosia do Executivo, está essa dificuldade até hoje, e eu não consigo compreender e entender o porquê. E agora temos mais esse impasse. Esse e tantos outros que devem de vir com relação à Ponte Centro. Se tivesse feito a ponte no lugar onde estava planejado, então sim, já que o prefeito Napoleão quer fazer a ponte dele, agora poderia ter o projeto já concluído, e até mesmo talvez a liberação da ponte do então prefeito Napoleão. Então, mais uma vez, a comunidade tem essas dificuldades, aí quando se fala em mobilidade, se fala realmente na incompetência do atual governo. Concedo. Me concede uma parte, senhor vereador. Eu realmente me preocupo também com essa questão, é óbvio que ela é bastante polêmica. Não se discute a necessidade de fazer várias pontes no município de Blumenau, mas me preocupa a insistência com relação à ponte que o prefeito Napoleão Bernardes quer construir, no sentido de que nós temos um investimento já previsto com uma ordem de serviço assinada de 16 milhões de reais para fazer o novo binário da Rua República Argentina, e ele vai ficar incompleto, porque nós não vamos ter como dar vazão, porque a ponte que efetivamente deveria ser construída não vai ser. Né? E eu aqui quero dizer também que a questão orçamentária se discute, porque ela não precisa ser necessariamente aquela ponte de 70 milhões de reais. E aí, como reflexão, eu deixo aqui a seguinte colocação. Aonde nós temos efetivamente mais congestionamento? Aqui na Rua das Palmeiras, de quem vem do Garcia para passar o centro, ou quem está vindo da República Argentina e da Rua Itajaí? Obrigado pela parte, nobre vereador. Realmente nós temos que reivindicar e cobrar do Executivo para que Blumenau continue avançando e não retroagindo. Infelizmente, Blumenau fica retroagindo constantemente na atual situação desse governo. Prova disso, eu tenho dito para os senhores: analisem todos os projetos que temos da Humberto Campos, a Ponte do Centro, que estava na mão já concluída o projeto, a questão na Humberto Campos e tantas outras obras que foram deliberadas pelo governo João Paulo Kleinobin, que infelizmente algumas delas foi possível dar andamento, mas infelizmente essa da ponte é lamentar que o governo persiste no erro. E quem sofre é a comunidade. Agora, em vez de haver um consenso juntamente com o Ministério Público, né, com relação às creches domiciliares, simplesmente estão indo, inclusive nas creches domiciliares, e dando um intimato para fechar as mesmas. Então, eu não consigo entender, não consigo compreender, se o governo não tem capacidade de absorver as crianças, fica nessa situação, nesse impasse, e a sociedade cada vez mais padecendo
pelo desgoverno que nós temos em Blumenau. Você dá uma parte, vereador. Concedo já em seguida. Não gostaria de trazer esses assuntos, mas são constantes as batidas do nosso gabinete, constante através das redes sociais, pedindo atenção por parte do Executivo. E olha, senhoras e senhores, se continuar desse jeito, eu vejo que Blumenau precisa de mudança urgente, porque não podemos admitir. É fechamento de escolas, é fechamento de creches, e agora partiram até para as creches domiciliares. Concedo uma parte. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Doutor Jovino, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, no sentido de que realmente deveríamos esgotar todas as possibilidades possíveis para se evitar a falta de oferta de vagas para as crianças que, ora, são atendidas nessas creches domiciliares e que estão aí sendo anunciadas, comunicadas sobre o seu fechamento. Acho que temos que realmente esgotar todas as possibilidades, trabalhar no sentido de se buscar uma solução para este problema, até porque se houvesse a oferta, como Vossa Excelência aqui falou, houvesse a oferta para atendimento das crianças, primeiro que já estão na fila, são mais de 4 mil, já não tem. Imagina agora, tirando mais essas crianças dessas creches domiciliares, o problema ainda se agrava. Então, realmente, tem que ter aí um olhar diferenciado por parte do Poder Público, da Secretaria de Educação, em buscar soluções e não simplesmente, no primeiro obstáculo, já se opta por ele e não se olha com carinho, com atenção para essas crianças aí que também podem ficar desassistidas no nosso município. Parabéns. Obrigado também, acrescento aí a vossa parte ao meu pronunciamento. Então, senhoras e senhores, nós temos realmente aqui cobrar 3 minutos. Concede 3 minutos, senhor presidente. Vereador Jovino, mais 3 minutos a Vossa Excelência, devido aos apartes. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, nós temos sim que cobrar. Cobrar do governo uma participação mais efetiva nas pessoas de bem, nas pessoas que realmente vivem o dia a dia da nossa cidade, aquele que levanta de madrugada e ajuda no enriquecimento, na valorização, no desenvolvimento do nosso município. Não podemos concordar com a atual situação. Eu tenho falado aqui muitas vezes com relação, até mesmo um projeto meu que está tramitando, senhoras e senhores, com relação aos rastreamentos, ou que seja, os nossos carros monitorados. Eu vou dar um exemplo aqui para vossas senhorias. Quando andava aqui o então senador do PSDB, que hoje está, pode-se dizer, sem mandato, por enquanto, e eu dizia, como é que pode o senador usar nas terras da família dele, indenizar e fazer um aeroporto em cima das terras da família dele? E aí, quando eu falo em monitorar os carros, senhoras e senhores, nós temos todos os carros monitorados aqui. Por que o carro do prefeito e do vice-prefeito não pode ser monitorado? Falam em segurança? Que segurança é essa? Segurança é ter o carro monitorado, saber onde o executivo está. Então, o senador usava o avião todos os dias, finais de semana, para fins pessoais, e quem paga é a sociedade. E assim está o atual prefeito. Sai do município, posta foto com o senador Santa Catarina, e assim vai fazendo campanha com dinheiro público. E quando se fala aqui, tem muita gente que fala que nem quer saber do assunto, não conheceu o assunto. Então, senhoras e senhores, eu lamento essa situação. Nós somos eleitos para fiscalizar e legislar, e essa é a minha forma de contribuir com a sociedade. Vamos sim acabar com a bagunça que tem no atual governo. É fechamento de creches, como eu mencionei aqui, agora domiciliares, são creches conveniadas com a prefeitura, são creches que são da própria prefeitura, são escolas municipais e estaduais que muitas vezes precisam da atenção do governo do estado também, mas me refiro ao município, que é a questão da Margarida Fragt na Nova Rússia, e assim vai, assim por diante. Então, governo, temos que deliberar uma ação imediata com relação à nossa sociedade. E eu gostaria que a TVL mostrasse aqui rapidamente a questão da indústria da multa. Senhoras e senhores, são mais de 130 mil pessoas notificadas injustamente. Estão aqui os números. E o governo continua com o radar móvel, continua com a indústria da multa. Que possa o governo acordar e fazer faixas elevadas, que fica ali durante todo o dia, 12 meses durante o ano, garantindo a segurança constante da nossa sociedade, não só naqueles minutos em que ficam ali os agentes de trânsito. Fica a minha indignação mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente.